Ruth. Como nós meditamos só nos 6 primeiros versículos no domingo passado, a gente vai fazer só a leitura, que é para trazer a memória, né? Para a gente lembrar e a gente prossegue. Então vamos ler do primeiro verso, e aí nossa meditação hoje vai se resumir a partir do verso 7 ao posterior, né? Já que nós meditamos do verso 1 ao verso 6 no domingo passado. Mas vamos ler do versículo 1 para trazer à memória a história. Nos diz assim. Todo mundo achou? Também? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém, Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quanto eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que tivesse esta noite, tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abstecieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o teu Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. E Orfa com um beijo se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela e disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa, que não seja a morte me separar de ti. E vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti,
porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita. E chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Vamos orar mais uma vez e mantenha a sua Bíblia aberta. Pai bendito, com a tua palavra aberta, após termos lido, neste momento nós queremos pedir a tua ajuda. Reconhecemos que necessitamos da iluminação do teu Espírito Santo, pois as coisas espirituais se discernem de modo espiritual. Pedimos ao Senhor que interfira e haja no nosso intelecto, na nossa mente, de modo que a nossa mente possa compreender esta verdade tão poderosa. A sabedoria não deste mundo, mas a sabedoria do Senhor. Pai, traz edificação no meio do teu povo. Fala conosco nesta noite, pois cremos piamente que o Senhor fala conosco mediante a tua palavra. E usa-me, ó Deus, como instrumento para falar à tua igreja tudo quanto o Senhor já propôs falar para ela nesta noite. Trabalha no coração dos meus irmãos. Não permita com que o sono os vença, não permita com que os seus pensamentos se peguem para além deste lugar, vagando. Pai, ajuda-nos, de modo que possamos estar atentos a tudo quanto o Senhor tem para nos dizer nesta noite. Alimenta o nosso coração, pois a nossa alma tem sede de Ti. E assim, Deus bendito, oramos ao Senhor, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Lucas Ferreira, por gentileza, você pode trazer um pouco d'água para mim? Obrigado, irmão. No domingo passado, nós meditamos do verso 1 ao verso 6. E quem esteve aqui pôde ver uma dramática história dos versos 1 e 6. Em poucos versículos, em 6 versículos apenas, nós conseguimos perceber a quantidade de volume de dor e de tristeza. Uma história que narra sobre a vida de um homem e sua família, que o texto diz que no momento de fome, eles deixaram Belém, a casa do pão, o povo de Deus, abandonaram o Senhor, na esperança de que iriam encontrar refúgio em Moabe, no Deus dos Moabitas, Quemos. E lá eles habitaram 10 anos. E nós aprendemos que essa história foi um tanto quanto triste para essa família, pois esse homem que conduziu a sua família morreu, bem como seus 2 filhos, Malom e Quilion. O texto não nos deixa explícito sobre as razões pelas quais esses homens morreram, mas de forma implícita no texto, nós podemos assegurar que foi o juízo de Deus sobre a vida destes homens. Porque eles abandonaram o Senhor, abandonaram a terra onde o Senhor havia escolhido para ali se relacionar com o seu povo, e foram habitar com um povo que não era do apreço do Senhor. E nós aprendemos que Elimeleque, ele foi iludido pelo mito do capim mais verde. Infelizmente, ele achou que neste lugar ele encontraria prosperidade, ele encontraria satisfação, ele encontraria tudo quanto ele procurava e que considerava que em Belém ele não iria conseguir encontrar. E nós tiramos como aplicação para as nossas vidas que Moabe pode ser tudo quanto nós trocamos pela comunhão com Deus. Elimeleque trocou a comunhão com Deus pelos pastos verdejantes de Moabe. E muitas vezes na nossa vida nós fazemos isso. Nós trocamos o Senhor nos aventurando por aí, por satisfação pessoal, por prazeres da carne, por relacionamentos que nos afastam de Deus, por empregos que nos afastam de Deus, por promoções na nossa vida que nos afastam de Deus, por amizades que nos apartam da comunhão com o Senhor. Tudo quanto é capaz de iludir os nossos olhos, mas que tem como objetivo nos afastar do Senhor. Nós poderíamos classificar Moabe com todas essas coisas, tudo quanto nos distancia do Senhor. E foi essa triste história que começou a narração do livro de Ruth. Então, nossa história triste de domingo passado
ela encerra no versículo 6, dizendo a seguinte coisa, acompanhe comigo. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, depois que seu marido e seus filhos morreram. Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então, essa história que nós contamos no domingo passado, ela encerra nos dizendo que Deus visitou o seu povo em Belém e que agora não havia mais escassez. É muito triste, meus irmãos, quando nós não nos encontramos num lugar onde Deus possa nos abençoar. E aí eu faço uma pergunta de reflexão para nós. Aonde você se encontra neste momento? Em Belém ou em Moabe? Eu fico a imaginar o que se passou na mente de Noemi nesse momento. Imagine o que se passou na mente daquela mulher. Deus se lembrara do seu povo. Deus visitou o seu povo. Deus acabou com a fome. Imagine o que não se passou na cabeça dela. Se eu não tivesse sido precipitada, se nós não tivéssemos saído, se nós tivéssemos confiado um pouquinho mais, talvez nada do que aconteceu tivesse acontecido. Imagine o que se passou na mente desta mulher. E neste momento Deus estava abençoando lá. E ela em Moabe, com dor e tristeza no coração. É muito triste quando nós não nos encontramos num lugar onde Deus pode nos abençoar. Ela não estava no lugar que Deus havia escolhido para ela estar. Eles foram por precipitação, porque não confiaram no Senhor. Nós entendemos que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas certamente somos responsáveis pelas nossas escolhas e as decisões que tomamos na nossa vida. Imagine o que se passou na mente dela. Veja bem, 10 anos antes, Noemi, seu marido e seus filhos haviam deixado Belém crendo que estavam deixando os problemas para trás. Pegaram sua família, vamos a Moabe e vamos deixar esse problema, a fome, para trás. Vamos atrás de um novo momento. Mas agora, 10 anos depois, não existe mais nada em Moabe para Noemi, exceto 3 coisas. Os túmulos, 3 túmulos do seu marido e dos seus 2 filhos, grande tristeza e uma dor inacreditável. Ela saiu de Belém achando que deixou seus problemas para trás. Mas olha o que ela ganhou. 3 túmulos, uma grande tristeza e uma dor inacreditável. Quem perdeu algum ente querido sabe bem do que eu estou falando. Imagine perder 3 de uma vez só. Ela tem agora 2 opções diante dessa situação. Permanecer em Moabe, lamentar e morrer de fome, ou então ela pode voltar para casa. E como nós lemos no verso 6, chegou aos ouvidos dela que em Belém havia comida novamente. Ou seja, Belém, a casa do pão, que estava com o cesto do pão vazio, agora voltou a ter pão novamente. E certamente essa notícia alegrou o coração de Noemi. Se antes de ir para Moabe, Noemi julgou que a sua situação estava difícil, pela crise que estava passando em Belém, imagine como agora estava a situação. Pois no mundo e na cultura em que elas viviam, a perda de um marido era muito mais do que simplesmente uma perda de um companheiro. A morte desses maridos ameaçava não somente a felicidade dessas mulheres, mas até mesmo a sua própria sobrevivência. Naquela cultura,
era muito difícil uma mulher viúva ela conseguir sobreviver. Tanto é que havia leis em Israel para dar suporte às viúvas, porque tamanha era a dificuldade dessas mulheres darem continuidade sem a presença masculina. Então, a situação delas estava bastante complicada. Perceba aonde foi que chegou a vida dessa mulher. Uma mulher que achou que havia deixado o problema para trás, achou que em Moabe iria encontrar todo o sucesso que ela procurava. Olha a quantidade de coisa que ela estava metida. Perdeu o marido, filhos. Estava numa situação que agora não se tratava mais nem da sua felicidade, se iria arrumar outro homem para casar ou não. Mas agora se tratava na sua própria capacidade de sobrevivência. Essa mulher estava prestes a morrer de fome. Porque se em Israel havia leis que tinha que ajudar, imagine em outros lugares. Então, diante dessa situação, sem nenhuma hesitação aparente, Noemi tomou uma decisão. E é interessante que a decisão que ela toma no verso 7, vamos ler. Diante dessa situação, olha a decisão que ela toma. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Faço uma pergunta. Ela orou? Ela consultou a Deus? Quando o marido dela saiu de Judá, de Belém, para ir para Moabe, ele consultou a Deus? Esse é o problema quando a gente escolhe viver desta maneira. Lembram-se qual era o contexto de Juízes? Como era que as pessoas viviam? O último versículo do livro de Juízes diz como? Que cada um vivia como? Cada um vivia segundo lhe apraz. Cada um tomava as decisões conforme a seu próprio pensamento. Ninguém consultava a Deus. E por isso que se metia em muitas enrascadas. Partiram então as 3 viúvas, mas cada uma com uma forma diferente de reagir ao sofrimento e à dor. Por isso que na imagem aqui da mensagem, botei 3 viúvas e 3 caminhos. Saíram as 3 viúvas, uma afogando a sua mágoa na outra. Só Deus sabe que tipo de conversa elas tiveram nesse trajeto. E é interessante porque cada uma delas escolheu um caminho para lidar com a dor, para lidar com a perda, para lidar com o sofrimento, que era visível, palpável, sentido pelas 3. E aqui eu abro um parêntese e lhe pergunto: como é que você lida com as angústias da vida? Não sei se você tem passado por dificuldades, mas como é que você tem passado por elas? Como você reage? E eu quero lhes dizer algo hoje muito importante. Ouça e aprenda. A verdadeira arte da vida não é evitar a dor, mas saber reagir a ela. E eu vou repetir para você memorizar. A verdadeira arte da vida não é evitar a dor, mas saber reagir a ela. Segundo as Escrituras, dor produz maturidade, crise condiciona caráter, dificuldades desenvolve intimidade. A forma como você reagir a ela vai determinar se esta dor vai contribuir ou não para o seu bem. Então a questão não se trata de evitar a dor. Todos nós passamos por sofrimentos. Inclusive o Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Isto é certo. Isto é certo. A questão não é de se evitar ela, mas de como reagir a elas. Essa é a questão. E essa história mostra como as 3 pegaram caminhos diferentes para reagir à dor que elas sentiam, à dificuldade que elas passaram.
cada uma se comportou de uma maneira diferente. E talvez nessa história hoje, você se ache em alguma delas. Ou quem sabe está pulando das três, começou com uma, está na metade, já está na outra e depois vai pular para a outra. Eu não sei. Mas a verdade é que dificuldades, dores, sofrimentos e tristezas constroem encruzilhadas. Encruzilhadas é isso, é você vir num caminho e de repente se abre 3, 4 caminhos à sua frente. E dificuldades, dores, sofrimentos e tristezas constroem isso na nossa vida, encruzilhadas. E o caminho que nós escolhermos pegar vai fazer toda a diferença. Se iremos crescer na fé e nos tornar pessoas mais amáveis, ou se iremos estagnar e enfraquecer na fé. E nós vamos ver hoje o caminho que cada uma delas pegou. E eu queria que a Lívia passasse. Cada uma delas pegou um caminho. Noemi pegou o caminho da amargura. Orfa, ela pegou o caminho da apostasia. Apostasia significa abandono, desistir das coisas. E Ruth pegou o caminho da fé. Essa história mostra isso, a história delas três, de como elas pegaram este caminho, de como elas trilharam cada uma. E nós vamos começar hoje, nós vamos ver as três, mas nós vamos começar por Noemi. Pode passar, por favor. Nós vamos começar por Noemi e perceber que ela pegou o caminho da amargura. E a minha intenção é que você não pegue este caminho, porque ele é muito prejudicial. Diante da dor, muitas pessoas escolhem pegar o caminho da amargura. E diante do sofrimento, elas se tornam pessoas amargas, até insuportáveis de se lidar com elas, porque elas permitem com que a dor consuma ela de tal maneira que tira dela toda a simpatia e ela se torna alguém apática, alguém amarga por causa dos problemas da vida. Assim como foi interessante na mensagem passada, nós sabemos do significado do nome de Elimeleque. Quem lembra? Alguém lembra? Ninguém lembra? O Senhor é meu rei, Senhor Deus, meu rei. É isso que significa o nome de Elimeleque. E quando nós descobrimos o nome dele na história passada, fez muito sentido. Porque o nome de Elimeleque significa alguém que entrega a sua vida para que este Deus governe, dirija os seus passos, ajude-os nas escolhas. E não foi isso que Elimeleque fez. E é interessante que o nome também de Noemi traz uma ironia para diante da situação a qual ela está passando. Sabe o que significa o nome Noemi? Graciosa, agradável e doce. Noemi significa doce. Mas aquilo que era doce se tornou amargo. Quem antes era conhecido por sua doçura, agora deseja ser conhecida como amarga. Veja os versos 19 e 20 comigo. Versos 19 e 20. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, ou seja, não me chame de doce, chamai-me de quê? Mara, que significa amarga, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi havia passado 10 anos longe da sua terra. E é interessante que quando as mulheres da cidade, ou seja, aquelas pessoas que lhe conheciam, que sabiam que Noemi era uma mulher doce, quando a viram,
Olha a pergunta que elas fizeram quando elas viram a Noemi, no verso 19. Na última frase do verso 19, é uma pergunta. Quando elas viram ela, o que foi que elas disseram? Não é esta Noemi? É aquele tipo assim de pergunta que eu não estou acreditando. É você mesmo? Porque as pessoas ficaram espantadas com o que estavam vendo. Não acreditavam que estava vendo aquilo. Alguém que tinha partido tão doce, voltou tão amargo, de modo que as pessoas que olharam, é você mesmo? É você? Foi esta sensação que as mulheres tiveram. E essa pergunta indica justamente isso. Uma surpresa de como ela voltou. Seus 10 anos em Moabe e suas perdas lhe deixaram marcas na aparência e na personalidade. Sua amargura de alma consumiu seu físico de tal maneira que a sua fisionomia se tornou antipática e, por que não dizer, uma velhice precoce. E é isso que nós ganhamos, meus irmãos, quando nós internalizamos as nossas angústias. Você conhece aquele tipo de pessoa que quando passa por um tempo difícil, você olha para ele e você vê logo uns 5 cabelos brancos na cabeça dele, né? Aí o cara diz, não, mas as preocupações da vida, as angústias, envelhece, corrói o nosso físico, consome a gente, e as rugas aparecem. E aquele semblante que era doce, amável, agradável, se torna uma aparência carrancuda, antipática, fechada. Você conhece esse tipo de gente? Que quando você olha para ela hoje diz, é você? O que aconteceu contigo? Tu que eras tão doce, tu que eras tão agradável, por que te tornaste assim? Isso é o que acontece, meus irmãos, quando nós internalizamos as nossas dores, as nossas angústias, elas nos consomem, elas nos destroem, elas nos envelhecem precocemente, ela gera doenças em nós, ela nos mata. Ela nos mata. Veja a luta de pais que têm filhos dependentes químicos. Eles envelhecem, eles morrem mais rápido. Porque as suas lutas é internalizada. As suas lutas é internalizada. Irmãos, é bem verdade que nós não controlamos certas circunstâncias da vida, mas nós podemos controlar nossa reação a elas. Isso é certo. De fato, certas coisas estão para além do nosso alcance. E quando a gente menos espera, acontece, como problemas de família. Os irmãos bem sabem, eu tenho um irmão que é dependente químico. E muitas vezes são momentos difíceis de lidar com família. São situações que estão para além de mim. E são coisas que não está no meu poder controlar, mas está no meu poder controlar como eu vou reagir a todas essas questões. E assim também é os meus irmãos. Tem certas situações da vida que está para além de nós, mas está ao nosso controle. Como nós iremos reagir a cada situação dessa da vida. Essa é a essência da fé. E isso é o que vai fazer toda a diferença. Essa é a essência da fé, porque crer que Deus está trabalhando a fim de que tudo pode cooperar para o nosso bem, até mesmo os momentos de infortúnios da vida. A gente precisa crer nisso. Nós precisamos crer que Deus está trabalhando a fim de que tudo possa cooperar para o nosso bem, até mesmo nesses momentos de infortúnios, como perdas de familiares ou outras situações que possam nos causar dor, sofrimento, tristeza. Esse é o melhor antídoto. É saber que Deus está trabalhando, usando essa situação para forjar em nós um caráter ainda melhor. Infelizmente,
Não foi essa a postura que Noemi teve. Infelizmente, Noemi foi tomada pela dor. E quando alguém é tomado pela dor, ela cega-se ante o agir de Deus. E tomada pela dor, cega ante o agir de Deus, Noemi, então, ela tece acusações fortíssimas a Deus, acusando Deus de ser o único responsável por toda a sua infelicidade. Se não, vejamos. Veja o versículo de número 13. Versículo de número 13 diz: esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes. Abusteve-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas. Porque por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ou seja, ela culpa Deus de que a mão de Deus está contra ela. Olha o versículo de número 20. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela acusa Deus de ter tratado ela com amargura. E olha o verso 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim. Ela estava dizendo: a mão de Deus está contra mim, Deus me tratou com amargura, Deus está contra mim. Quantas vezes, diante dos nossos problemas, a gente não acusa Deus? Quantas vezes não fazemos isso? Esse é o caminho para a amargura. É quando a gente culpa todo mundo. É quando a gente culpa o mundo inteiro pelos nossos problemas. É quando a gente culpa até mesmo o cachorro da nossa casa que não tem nada a ver, a gente sai do meio, cachorro. E aí a gente acaba ferindo outras pessoas. Ela está tão amargurada contra Deus, que ela assume uma postura diante das suas noras, dizendo que Deus não é digno de ser adorado. Veja o que é que ela diz para as suas noras no verso 15. A amargura é tão grande que ela diz isso, que Deus não é digno de ser adorado. Olha o verso 15. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Ou seja, assim como a tua cunhada voltou para os deuses dela, volta também para os teus deuses. Porque esse Deus aqui não é digno de ser adorado. Com essa declaração, ela está dizendo: voltem para os seus deuses. Talvez eles tratarão vocês melhor do que o meu tem me tratado. Pense no testemunho. Pense no testemunho de Noemi. E muitas vezes é esse testemunho que a gente dá. Quando nós estamos passando pelos momentos difíceis da nossa vida, e aquilo nos consome, e aquilo nos causa dor, nos causa tristeza, e a gente fica amargo, e a gente blasfema contra Deus, a gente fica numa condição insuportável de dar testemunho. Como é que eu posso falar para alguém: olha, esse meu Deus é um Deus de paz, esse Deus é um Deus de consolo, se Ele não me consola, se Ele não me dá paz? Como é que alguém pode ver este Deus transformar a vida dela se não transforma a minha? Esse era o testemunho de Noemi para suas noras. Vão embora. Vão embora. Voltem para os deuses de vocês. Ela acusou Deus fortemente de todo o infortúnio da sua vida. Infelizmente, essa tem sido a postura do homem desde a sua primeira queda. Lembra o que foi que Adão fez? Adão pôs culpa em quem? Adão não pôs culpa em Eva. Ele pôs culpa em Deus que lhe deu Eva. Ele disse: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ele botou a culpa em Deus. A mulher que tu me deu me fez cair. Então a culpa é tua que me deu ela. Eu não queria, mas foi tu que me deu. Quando a gente fica assim, a gente não consegue perceber nem os benefícios. Deus deu Eva a Adão por qual razão? Porque ele estava sozinho.
Deus deu para ele uma companheira que lhe fosse idônea. Deus queria acabar com a solidão de Adão e lhe deu uma companheira para ser sua auxiliar. Foi bênção do Senhor, mas no momento de dor, no momento de tristeza, no momento de amargura, ele acusa Deus. Aquilo que era bênção, ele não consegue mais perceber. Porque a dor nos cega. Ela faz isso. Ela nos cega e nos faz ser ingratos. Ingratos diante das coisas. É quando Deus cuida de nós e a gente tem a coragem de dizer: mas Senhor, só tem arroz, feijão e bife? É reclamando de barriga cheia. É reclamando de barriga cheia. Noemi, ela reclamava sempre de Deus, de barriga cheia. Ela saiu de Belém reclamando porque lá estava tendo fome. Então ela saiu de Belém reclamando: não, eu vou para Moabe porque lá deve ter comida, porque aqui esse Deus está me matando de fome. Mas não era verdade, era mentira dela. Olha o que é que ela diz no verso 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Ela não foi de mão vazia, ela não foi com fome. Nas versões de NVI vai dizer que ela foi de mãos cheias. Ela cegou-se e não percebeu. Mesmo diante da fome que estava tendo em Judá, Deus estava abençoando ela e a sua família. Que o texto diz que ela partiu ditosa. Partiu com bens, partiu com mãos cheias. Ela era que não reconhecia aquilo que Deus estava fazendo para ela. Não reconhecia. E nas dores a gente não consegue reconhecer isso. A gente cria uma amargura terrível dentro de nós. E a gente se cega para perceber os cuidados de Deus sobre as nossas vidas. Irmãos, estão conseguindo me entender? Estão acompanhando? Infelizmente, essa tem sido a postura de muitos de nós. De não reconhecer a nossa própria culpa. Deus, por acaso, mandou Noemi, Elimeleque, sua família ir para Moabe? Mandou. Nós até, inclusive, no domingo passado, aprendemos que se eles tivessem consultado a Deus, não teria sido essa resposta que Deus teria dado para eles. Salomão, na sua sabedoria, Provérbios 28, 13, ele vai dizer que aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Por isso que Noemi não conseguia prosperar, porque ela tentava encobrir a sua transgressão. Ela ficava tentando encontrar um culpado para toda a sua situação. E enquanto nós também assumirmos essa postura, nós dificilmente iremos prosperar. O versículo ele continua dizendo, 28:13, que diz: aquele que encobre sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, esse alcança a misericórdia de Deus. Provérbio 28:13. Né? Eu li só a primeira parte, agora eu li a segunda. Okay? Tristemente, em momento algum dessa história, sabe o que é que a gente não consegue ver? É Noemi tendo uma postura de arrependimento. Em vez de ter uma postura de arrependimento, de dizer: Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, eu pequei contra o Senhor, nós saímos precipitadamente. Em momento algum a gente vê ela fazendo isso. Mas a gente vê ela tecendo acusações contra Deus. Acusando Deus de ser o responsável por tudo aquilo que ela está passando. Tristemente, em lugar nenhum a gente vê isso. E o interessante é que o desejo dela de voltar para Belém, depois de tudo isso ter acontecido, não é pelo fato dela ter reconhecido o seu pecado. Mas o desejo dela de voltar é o mesmo que fez ela sair. Sabe qual é? Pão, comida. Olha o que diz o verso 6. Ela só decidiu voltar quando ela ouviu que o quê? O final do verso 6. Ela só decidiu voltar porque ela ouviu que Deus estava dando o que para o seu povo? Pão. Pão.
Jesus, em João capítulo 6, ele exorta duramente todos quanto lhe buscavam pelo pão. Jesus, em João capítulo 6, ele exorta duramente aquelas pessoas que iam até ele, não para receber vida eterna, mas pelo que o Senhor podia dar a eles. Porque em João capítulo 6, o Senhor havia feito a multiplicação dos pães e dos peixes. E depois que ele fez essa multiplicação dos pães e dos peixes, era muita gente indo atrás dele. E de modo que no capítulo 6 ele olha para o povo e diz: vocês estão atrás de mim não pelas palavras de vida eterna, mas vocês estão atrás de mim pelo que eu posso dar para vocês de comida. E aí é quando Jesus vai e diz para ele: olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste pela vida eterna. É isso que Jesus fala. E essa ainda, meus irmãos, infelizmente, é a realidade de muitos hoje. Só buscam o Senhor com interesse pelo que Ele pode oferecer, não pelo que Ele é. Isso era Noemi. Isso era Noemi. Por isso, meus irmãos, Noemi, numa tentativa de não assumir a sua culpa, ela atribui a Deus toda a responsabilidade da sua infelicidade. E por isso ela não conseguiu perceber que em meio à sua dor, que em meio ao seu sofrimento, que em meio à sua tristeza, que em meio ao seu pranto, Deus estava lá presente. Ela não conseguiu perceber isso. A sua dor lhe trouxe revolta, de modo que ela não conseguiu perceber que mesmo diante daquela situação, mesmo ela tendo sido desobediente ao Senhor, mesmo ela não tendo se arrependido, mesmo ela estando acusando o Senhor, Deus estava lá presente. E talvez, assim como ela, você questione: aonde é que Deus estava, pastor, nessa história toda? Eu vou lhe mostrar. Ela estava viva, estava? Sim ou não? O seu marido e os seus filhos estavam vivos? Ela era melhor do que eles? O fato dela estar viva mostra claramente a bondade e a misericórdia de Deus. Porque assim como o seu marido e os seus filhos, ela também foi infiel ao Senhor. E assim como Deus trouxe juízo para os seus filhos e o seu marido, ele também poderia ter trazido para ela se ele quisesse. Mas ele resolveu com ela exercer misericórdia. Mas por quê? Porque é o que Paulo fala em Romanos capítulo 9. Deus escolhe exercer misericórdia com quem quer e pronto. E acabou-se. Não por mérito de ninguém, mas por sua soberana vontade. E ele escolheu fazer isso com Noemi, para mostrar que ele é misericordioso. E para mostrar nos seus filhos e no seu marido que ele é justo. E ele exerceu justiça. Então o fato dela estar viva já mostra que Deus estava lá cuidando dela. Outra coisa, Deus deixou ela sozinha? Deus deixou ela com mais quem? Deus deu a ela 2 noras. Deus deu a ela 2 noras tão maravilhosas, que uma é a Ruth, a outra lhe amava muito. Tanto é que quando ela foi se despedir dela, foi com um beijo, com choro, porque de fato amava Noemi. Embora não amasse o Senhor, mas suas noras lhe amavam. E Ruth lhe amava ainda mais. Tanto é que olha o testemunho que o povo dá dela no capítulo 4. Veja comigo. Capítulo 4, no versículo 15, depois a gente vai ler esse texto de novo, mas só para você ver o testemunho da Ruth em relação a Noemi. Isso é se referindo ao filho que ela deu para Noemi. Vai dizer assim no verso 15, esse filho, ele será restaurador da tua vida, de Noemi, e consolador da tua velhice, ou seja, ela vai ter um neto para consolar ela na velhice. Pois tua nora, Ruth, que te ama, o deu à luz. E ela te é melhor do que quantos filhos? 7 filhos. Pense numa nora. Pense numa nora. E aqui
eu quero derrubar no chão essa intriga popular de sogra, genro, sogra e nora. Meus irmãos, não existe na Bíblia. Esse é um dos relatos de amor maior que tem nas Escrituras. Não é de mãe para filho, não é entre cônjuges, mas é entre uma nora e uma sogra. Esse negócio de que sogra é inimigo, meu irmão, isso não é de Deus, não. A Bíblia diz o contrário. Uma das maiores demonstrações de amor que tem na Bíblia é entre Ruth e Noemi. Ao ponto de dizer que a sua nora era melhor do que 7 filhos. Pega. 7 filhos. A sua nora era melhor para ela do que 7 filhos. Que coisa maravilhosa, né? Meus irmãos, Ruth deu para ela um neto, que seria o seu resgatador, o seu restaurador e consolador na velhice, Obed. Obed foi avô de Davi, de quem descendeu Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Mas, meus irmãos, infelizmente, em meio à dor, ela não conseguiu perceber que Deus usou sua dor para destapar-lhe os ouvidos da incredulidade. No verso 6, como nós lemos, no capítulo 1, volte lá para o texto. O texto vai dizer no versículo 6, eu estou pegando o verso 6 porque foi onde a gente concluiu, e eu quero ficar sempre trazendo ele como ponto de referencial para o avanço. O verso 6, a parte B, vai dizer que ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Eu queria fazer essa pergunta para os irmãos. Será que só agora que ela ouviu que Deus estava agindo no meio do seu povo? 10 anos? Será que ela não ouviu nada? Será que ninguém falou nada? Silêncio total? Meus irmãos, eu creio que não. Eu creio que pelo fato dela estar distante, era por isso que ela não conseguia ouvir as coisas do Senhor. O fato dela estar distante causou nela uma cegueira e também uma surdez. Mas foi no momento de dor que Deus abriu os ouvidos dela, para que ela pudesse agora perceber, lembrar-se do Senhor e tomar essa atitude de sair de onde estava em busca de Belém. Embora pelas razões equivocadas, mas Deus estava agindo. Foi preciso Deus usar o caminho da dor para fazê-la mais sensível à sua voz. E aqui eu faço uma pergunta. Quantos de nós não fomos e somos ainda chamados pela dor? A dor é um mecanismo que Deus não abre mão. Deus trabalha conosco por meio da dor de modo extraordinário. Já virou um ditado, mas é verdade. Quando não vem pelo amor, vem pela dor. Deus usa a dor para falar conosco. Tem momentos da nossa caminhada que a gente só para ouvir pela dor. E foi pela dor que Deus chamou Noemi de volta. Embora pelas motivações erradas ela voltou, mas foi a dor que Deus fez ela pegar o caminho de volta para Belém. Quantos de nós não voltamos pela dor? Quantos de nós é necessário Deus nem tirar? Quantos de nós é necessário Deus manter a dor para que a gente esteja indo sempre a Ele? Muitos de nós, quando estamos melhorando, já dá uma afastada e Deus aperta. É assim. Muitos de nós só funciona assim, no chicote. Infelizmente. Mas Deus nos ama tanto que Ele disciplina a todos quanto Ele ama. Isso é sinal que somos seus filhos. É sinal que somos seus filhos. Como diz o autor de Hebreus.
Deus disciplina a todos quanto os ama. E por isso que muitas vezes, nem que seja pela dor, mas Ele nos chama por ela. Ela até reconhece, em certo sentido, que Deus não a abandonou, mas só não consegue ainda reconhecer que foi ela quem abandonou o Senhor. Infelizmente, eles deixaram Belém movidos pela ganância, que lá em Moabe eles teriam muito mais do que o Senhor poderia lhes oferecer. Eles foram enganados pelo mito do capim mais verde. Eles não reconheceram que já tinham tudo. Eles não conseguiram reconhecer que já tinham tudo. Eles foram enganados, seduzidos pelo o mito do capim mais verde. E muitas vezes na nossa vida a gente faz essa tolice. É quando a gente não reconhece que já tem tudo, uma família maravilhosa, como a gente vê hoje. Pessoas que se aventuram pelo mito do capim mais verde, abandonam esposa, filhos e vai se aventurar no novo relacionamento. E aí mais na frente ele olha para trás, perde tudo e aí é que ele vai, meu Deus, eu tinha tudo e não sabia. Eu tinha tudo e não sabia. Eles não reconheceram que já tinham tudo. E nessa busca desenfreada pelo tudo, largaram tudo e foram atrás do suposto tudo, que no final se revelou como nada. Aquilo que eles achavam tudo, se revelou no final que não era nada. Na verdade, ela perdeu o marido e os filhos. Tinha ido com muita coisa, com mãos cheias, e agora voltava com mãos vazias. É isso que acontece, o mito do capim mais verde. Nos engana, nos ilude. Não caia nessa tolice. Às vezes Deus nos ensina assim. Ele permite perdermos tudo para nos fazer reconhecer o valor do nada e do tudo. É nessa situação que a gente reconhece. É quando a gente perde as coisas que reconhece o valor do tudo e também conhece o valor de não ter nada. Essas experiências devem nos ensinar. Noemi aprendeu isso da pior maneira. E às vezes a gente aprende da pior maneira. Passe para mim, Lívia, por favor. Orfa, ela pegou um caminho diferente de Noemi. Orfa, ela pegou o caminho da apostasia. Apostasia, como eu disse, significa abandono. Significa o deixar. Significa o ir embora. Orfa pegou esse caminho. Quando Noemi, no início, mandou suas noras voltarem para suas mães, tanto Ruth como Orfa, elas se recusaram de imediato a voltar, porque de fato as duas amavam muito a sua nora. E ambas disseram em uma só voz, olha o verso 10. Quando Noemi mandou as duas voltar, olha a resposta delas. E lhes disseram, não, nós iremos contigo ao teu povo. Porém, depois que elas disseram que não iam, o texto vai dizer que Noemi explica para elas a realidade daquilo que elas estão desejando, que é seguir Noemi. Olha o que ela vai dizer no verso 11 ao 14. A resposta que Noemi vai dar para elas. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas. Por que vocês vão comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quanto eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Será que vocês iriam se abster para tomar eles como maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz, e Orfa com um beijo se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Final do verso vai dizer que ela se despediu
ela abandonou. E ela fez isso após dar o quê? Lembra-se de alguém que deixou o Senhor e manifestou isso com um beijo. Judas, que traiu o Senhor, deixou o Senhor e lhe deu um beijo. Assim fez Orfa. Ela beijou a sua sogra e foi embora. Então, diante disso, diante do que Noemi lhe disse, diante de que Noemi lhe disse, eu não tenho filhos para você, aqui não tem sentido para você, não tem lucro para você, não tem vantagem alguma você me seguir, volte, minha filha, vai embora. E diante de tudo isso, Orfa então calculou os custos, calculou e decidiu, mas decidiu erradamente retornar à escuridão. Ela amava sua sogra, ficou triste e até derramou lágrimas. Mas ela não amava ao Deus que habitava na terra de sua sogra. Diante dessa encruzilhada, ela escolhe voltar ao paganismo. Ela escolhe voltar a Moabe, voltar aos seus deuses. Quando Orfa toma essa decisão, Orfa então sai de cena, desaparece do horizonte, e a Bíblia nunca mais menciona o seu nome. Acabou-se. Não existe mais Orfa. Acabou-se a sua história. Desapareceu da Bíblia. Diferentemente de Ruth. Quando você lê Mateus capítulo de número 1, que vai falar sobre a descendência de Jesus Cristo, está lá o nome dela, Ruth. Quando o Senhor, no último dia, abriu o seu livro, só aqueles que perseveraram é que vão ser chamados pelo seu nome. Todos quantos não perseveraram serão esquecidos para além do horizonte. E nunca mais se mencionará o seu nome outra vez. Orfa e Ruth representam dois tipos diferentes de membro na igreja. Aqueles que professam a fé e aqueles que possuem fé de fato. Os que só professam a fé são esses que, diante das circunstâncias, abandonam a fé. Orfa aprendeu bem isso com Noemi e sua família, né? E toda a nação de Israel, pois esse era o contexto de Juízes. Infelizmente, essa é a história de muitos. A história de Juízes, a história do povo de Deus, a qual essa história acontece, é uma história que é assim, de instabilidade, de inconstância, de um povo que não persevera no Senhor. A história de Juízes é assim. Deus levanta um juiz, aí o povo vai para perto de Deus. Quando o juiz morre, todo mundo se afasta de Deus. Aí Deus levanta um juiz, aí o povo vai para perto de Deus. É a inconstância. É o povo que não tem firmeza. É um povo que só professa a fé, mas que diante das circunstâncias se afasta de Deus. Nós precisamos aprender a caminhar com o Senhor, independente das circunstâncias. Independente das situações, independente se a gente tem o que comer ou se não tem, independente se alguém morreu ou se alguém não morreu, não importam as circunstâncias, diante delas é aí que nós devemos nos achegar ainda mais ao Senhor, não se apartar do Senhor. E às vezes a gente quer justificar isso diante de Deus. Deus entende, pastor, eu estou passando por dificuldades, sim, e aí? Isso é motivo para você se afastar do Senhor? Isso é motivo para você não vir à igreja? Na verdade, essas são razões para você se achegar ainda mais àquele que pode te ajudar. Esse é o tipo de fé que é movido apenas pelas circunstâncias e nada mais. Eu fico imaginando, meus irmãos, se nós vivêssemos em um país como na China, onde as pessoas não podem adorar o Senhor assim de porta aberta, tem que prestar culto a Deus de forma subterrânea e bem caladinho. Será que você teria coragem de adorar a Deus e sair da sua casa? Eu vou para o culto, sabendo que se a polícia pegar, vai vir e vai matar todo mundo. Você tinha coragem?
às vezes morando em cima da igreja, não vem para a igreja, meu irmão? Porque está com uma dorzinha de cabeça. Pode passar, Iva, por favor. E por último, a Ruth. Ruth pegou o caminho da fé. O nome da Ruth está até hoje. A palavra de Deus diz que onde passar céus e terra, mas a sua palavra não há de passar. O nome de Ruth será lembrado. Até hoje se conta a história dela, estamos aqui. Porque ela pegou o caminho de fé. Porque sem fé é impossível o quê? Não tem como. E é diante das circunstâncias que a gente mostra se a nossa fé é pequena ou grande ou se não tem nenhuma. Ou se não tem nenhuma. Lembra aquele provérbio que nós decoramos no culto de oração? Quem é que lembra? Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. As circunstâncias revelam a nossa fé. Se temos, se não temos, se é pequena, se é grande. Diante da tempestade, quando Jesus estava com seus discípulos no barco, Jesus disse o que dos seus discípulos? Que a fé dos seus discípulos era grande, pequena? Pequena. Deus permite circunstâncias dolorosas acontecer na nossa vida para que a nossa fé seja revelada. E é diante dela que vai mostrar qual a fé nós temos. Ter uma fé quando tudo vai bem, isso é muito simples. Mas diante das dores, diante das dificuldades, diante das adversidades, é que de fato se revela o tamanho da nossa fé e como ela é. E como ela é. Diante da postura de Noemi e Orfa, o que esperar de Ruth? Noemi ficou amargurada, a outra abandonou a caminhada. Como foi que Ruth reagiu a tudo isso que lhe sobreveio? Veja comigo dos versos 15 ao verso 18. Estamos para finalizar, viu? Se mantenha acordado. Os versos 15 a 18. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Que testemunho maravilhoso. Mas sabe por que foi que Ruth teve essa atitude, meus irmãos? Sabe o que é que explica? É porque Ruth creu de verdade no Deus de Israel. Foi uma conversão verdadeira. Toda conversão verdadeira ela é seguida desse testemunho. É quando você nega-se a si mesmo. É quando você está disposto a deixar tudo para trás para seguir aquilo, porque você considera ter encontrado tudo agora em Cristo Jesus. Isto é uma conversão verdadeira. Ruth também havia passado por provações e decepções. Ruth estava triste. Ruth havia passado pelos mesmos processos. Perdeu seu marido, era jovem, também estava com medo de como seria, se iria sobreviver. Mas diante de tudo isso, em vez dela ter culpado a Deus, sabe o que foi que ela fez? Ela creu neste Deus e não se envergonhou de confessar a sua fé, apesar do exemplo negativo da sua sogra. A conversão de Ruth
é uma das manifestações mais claras da graça de Deus, pois os pecadores só podem ser salvos pela graça. A história de Ruth é uma das mais claras manifestações da graça de Deus. Tudo dentro dela e ao redor dela representava uma série de obstáculos para a sua fé. Mas, no entanto, ela creu no Deus de Israel. Se não, vejamos. As suas origens estavam contra ela. Ela era moabita. As circunstâncias estavam contra ela. Primeiro o sogro morreu. Depois o seu marido e o seu cunhado. Ela ficou viúva e sem nenhum sustento. Sem contar que a sua sogra lhe dispensou: minha filha, vai embora. Então ela tinha tudo como obstáculo para a sua fé. Tudo aparentemente estava contra ela. E facilmente essas coisas poderiam ter feito ela magoar-se contra Deus, como Noemi fez. Ela tinha muitas razões para dizer: eu vou me embora, que esse Deus só traz dor, tristeza, sofrimento. Eu vou me embora, vou fazer como a minha outra cunhada, eu sou nem besta. Ela poderia ter feito isso. Por que seguir um Deus que trata seu povo dessa maneira? Ela poderia ter pensado: se ele trouxe tamanha dor para os seus, quanto mais para mim, que sou de Moabe. Ela poderia ter pensado isso. No entanto, meus irmãos, em meio à dor e a todas essas circunstâncias, Deus interveio com a sua graça eletiva e salvou Ruth, apesar de todos esses obstáculos. Mostrando algo extraordinário, mostrando que o seu chamado é irresistível, para que se cumpra o que a sua palavra nos diz em Tito 3,5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Ele nos salvou. Deus tem prazer em mostrar a sua misericórdia. E com frequência Ele demonstra essa misericórdia às pessoas mais improváveis, nos lugares mais inesperados. Essa é a graça soberana de Deus. A declaração de Ruth nos versos 16 e 17 é uma das confissões mais magníficas das Escrituras. Em primeiro lugar, ela confessou o seu amor pela sua sogra, Noemi, e o seu desejo de ficar com ela até a morte. E em seguida, ela confessou a sua fé no verdadeiro Deus vivo e sua decisão de adorar somente Ele. De fato, Ruth estava firmemente resolvida, decidida a acompanhar Noemi e viver em Belém com o povo da aliança de Deus. Mas, no entanto, havia algo ainda para a gente finalizar e que precisava ser esclarecido. Havia uma lei em Israel que impedia de Ruth participar da congregação do povo de Deus. Deuteronômio 23:3. A lei de Israel dizia assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Era proibido uma moabita ou um moabita entrar na Assembleia do Senhor eternamente. E agora? Ruth era moabita. Essa lei significava exclusão permanente. E agora, meus irmãos, é aonde entra a grandiosa graça eletiva e salvadora de Deus. Porque aonde a lei nos exclui da família de Deus, a graça nos inclui. Pela lei, todos nós estamos condenados. E é somente pela graça eletiva de Deus que Ele nos escolhe e nos salva. E a história de Ruth é para mostrar isso. Que não é pela lei, mas é pela graça de Deus. É pela graça do Senhor que nos escolhe e que nos salva. Ao ler a genealogia de Jesus Cristo em Mateus 1, nós encontramos o nome de 5 mulheres, sendo que 4 delas apresentam credenciais duvidosas. Veja comigo, Tamar cometeu incesto com o seu sogro, e está lá na genealogia de Jesus, Gênesis 38:3. Raabe era uma prostituta gentia,
Está lá em Josué 2,5. E está na genealogia de Jesus Cristo. Ruth era uma gentia moabita, como nós acabamos de ver, e está lá na genealogia de Jesus Cristo. E a mulher de Urias, que era adúltera, que foi adúltera, está também na genealogia de Jesus Cristo, 2 Samuel 11:6. E a pergunta que surge é: como essas mulheres chegaram a fazer parte da família de Jesus Cristo? Uma resposta simples: pela graça e misericórdia soberana de Deus. Nenhum de nós fomos alcançados porque merecemos, mas tudo isso aconteceu pela graça de Deus. Nós finalizamos hoje o restante dessa história do capítulo 1. Eu quero que você reflita sobre a vida dessas 3 mulheres, os caminhos que elas pegaram. Qual tem sido o caminho que você tem escolhido para passar pelos momentos de dor, de tristeza, de dificuldade? É o caminho da amargura? É o caminho da apostasia? Ou é o caminho da fé? Vamos orar nesse momento? Não permita com que as circunstâncias ceguem você de perceber que Deus é o Todo-Poderoso. Pode ser que você esteja passando por circunstâncias das quais você não escolheu passar. E não tem como a gente controlar isso. Mas você pode controlar como você vai reagir diante delas. Se é com amargura, se é com descrença, ou se é com fé, confiando que Deus pode usar todas as coisas para cooperar para o seu bem, até mesmo a dor, as dificuldades, as circunstâncias dolorosas. Qual caminho você vai escolher? Soberano Deus, Deus de graça e de misericórdia, Deus que salva todos quanto o Senhor elege, nós te louvamos, porque sabemos que se não fosse a tua graça sobre nós, estávamos todos nós fadados ao castigo eterno. Porque todos nós somos merecedores e dignos da condenação, pois todos somos pecadores, e o salário de sermos pecadores é a morte. Mas te agradecemos, ó Deus, por esse dom tão maravilhoso, esse dom precioso, que é o dom gratuito do Senhor em Cristo Jesus, a vida eterna. Pai, nos ensina diante dos percalços da vida, nos ensina, ó Deus, diante das angústias, que nos é certo, pois o Senhor Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Pai, nos ajuda para que, por meio das aflições, nós sejamos aprovados. Que a nossa fé seja apurada. Não permita-nos, ó Deus, pegar o caminho da amargura, pois sabemos que a amargura nos consome, nos destrói, nos envelhece, causa enfermidade na nossa carne. Deus bendito e maravilhoso, nos ajuda, Senhor. Não permita com que pegamos o caminho da descrença, da falta de fé, do abandono da tua presença. Senhor, mas nos ensina a pegar o caminho da fé, de confiar no Senhor, de saber que todas as nossas lutas e dores, elas são leves e momentâneas, e não podem se comparar com a alegria e o gozo que está preparado e reservado para todos quanto te amam e confiam no Senhor. Deus nos ensina
a pegar o caminho da fé, a confiar no Senhor, a saber que o Senhor pode usar todas as coisas, de modo que essas coisas possam cooperar para o nosso bem, até mesmo os infortúnios da vida. Que as encruzilhadas da vida possa ser um momento de forjar o nosso caráter, de polir a nossa fé, que seja um momento de crescermos diante do Senhor. Pai, ajuda os meus irmãos, fortalece eles, pois a verdadeira arte da vida não é evitar a dor, mas é ter sabedoria em saber como reagir a elas. Que possamos usá-las para crescermos. E assim, Deus, oramos a Ti, no nome de Cristo Jesus. Amém.